O Jesus que as mulheres viram, como as primeiras discípulas nos ajudam a conhecer e amar o Senhor, de Rebecca McLaughlin, capítulo 2. Discipulado. Por que Jesus não tinha nenhuma discípula? Minha filha de 9 anos, Elisa, sempre faz as perguntas mais difíceis e elas vêm como metralhadora, fogo rápido. Muitas vezes, quando ela começa sua inquisição, eu respondo com um não tenho realmente certeza. Parte do meu trabalho como mãe é ser sincera quando não sei a resposta. Mas quando ela fez essa pergunta, eu apenas sorri e respondi: ele tinha. Neste capítulo, conheceremos as mulheres cujos nomes são citados entre os discípulos itinerantes de Jesus. Depois nos concentraremos nas duas mulheres, Maria e Marta de Betânia, que não viajavam com Jesus, mas que, não obstante, estavam entre seus seguidores mais próximos. Ao vermos Jesus pelos olhos dessas mulheres, nós o veremos como um rabi judeu diferente de todos os outros, um mestre enviado por Deus para mudar o mundo. Mas veremos também quão impossível é dizer que Jesus não é mais do que isso. Na verdade, veremos que alegar que Jesus é apenas um bom mestre é como dizer que o sol é apenas uma fonte de luz. As discípulas de Jesus. Elisa tinha bons motivos para fazer aquela pergunta. Aos 12 tribos de Israel começaram com os 12 filhos do neto de Abraão, Jacó. E Jesus escolheu 12 homens judeus como seus apóstolos, sinalizando um novo início para o povo de Deus. Marcos assim descreve os apóstolos. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem e lhes deu autoridade para expulsar demônios. A partir deste momento, quando Marcos usa a palavra discípulos, ele tende a se referir a esses 12 apóstolos. Mas Lucas explica que os 12 eram um subconjunto dos discípulos de Jesus. Depois de uma noite de oração, Jesus reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. E quanto ao grupo maior de discípulos que viajava com Jesus? Lucas deixa claro que esse grupo maior incluía várias mulheres. Depois de contar uma história em que Jesus perdoou uma mulher notoriamente pecadora e a elogiou diante de um homem religioso constrangido, Lucas escreve: pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estava Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e de seus discípulos. Lucas comenta que muitas das mulheres que viajavam com Jesus haviam sido curadas por ele, física ou espiritualmente, e que seu ministério era amparado financeiramente pelas mulheres que o seguiam. Isso é significativo. Lucas frequentemente nos dirige o olhar para os pobres e marginalizados, mas aqui temos um vislumbre das mulheres ricas que haviam sido atraídas por Jesus, tão cativadas por ele que deixaram seu lar e o seguiam onde quer que ele fosse. Como vimos na introdução, os autores dos evangelhos citavam o nome das pessoas a fim de assinalá-las como fontes que eram testemunhas oculares. Quando Lucas cita o nome dessas 3 mulheres em particular, provavelmente está indicando que elas estavam entre as testemunhas de cujo depoimento ele extrai seu relato da vida de Jesus. Maria Madalena vem em primeiro lugar e se tornou, indubitavelmente, a mais famosa das discípulas de Jesus. Em vez de se distinguir das outras Marias por uma referência ao marido ou ao filho, ela é identificada por sua cidade natal, assim como Jesus é às vezes chamado Jesus de Nazaré. Não conhecemos o estado civil de Maria, nem se tinha filhos. Não sabemos como era sua aparência, nem nada sobre sua história sexual. A ideia de que ela fosse uma prostituta regenerada foi sugerida séculos após a sua morte. Tudo o que Lucas nos conta é que Jesus expulsou dela 7 demônios. Maria Madalena foi violentamente assaltada por forças espirituais maléficas.
a última pessoa que poderíamos esperar que fosse recrutada para o grupo central do Filho de Deus. Porém, Jesus gosta de escolher as pessoas mais improváveis, e essa Maria não somente viajava com Jesus durante o seu ministério, como também desempenhou um papel fundamental ao testificar a ressurreição de Jesus. Maria Madalena passou de parque de diversões de demônios a uma das protagonistas do plano invertido de Deus para mudar o mundo. Que imagem captamos de Jesus pelos olhos dela? Nós o vemos como aquele que lhe transformou completamente a vida, aquele que a alçou de um poço demoníaco e a colocou em pé como uma dedicada discípula. A segunda mulher que Lucas nomeia, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, é bem menos famosa hoje do que Maria Madalena. Podemos ler o Evangelho de Lucas 10 vezes e não nos lembrar dela. Mas Joana teria chamado a atenção dos primeiros leitores de Lucas devido à sua posição e conexão com o homem que prendeu e decapitou João Batista. Esse Herodes não é o rei Herodes, o Grande, que governava quando Jesus nasceu, mas um de seus filhos, Herodes Antipas, que governou a Galileia durante o ministério de Jesus. Lucas nos conta que, quando Herodes Antipas ouve falar de Jesus, ele quer conhecê-lo. Eu decapitei João, ele diz. Então, quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? Como Lucas fica sabendo da reação de Herodes? Provavelmente por meio de Joana. Como administrador de Herodes, Cusa ocuparia um posto elevado na corte de Antipas. Sua esposa teria acesso às fofocas da corte, e o fato de ter abandonado os confortos da corte para viver com um rabi controvertido causaria frisson. Na realidade, a decisão de Joana de se tornar discípula de Jesus é extremamente perigosa. Herodes está curioso sobre Jesus, mas também deseja matá-lo. Depois que Jesus é preso, o governador romano, Pilatos, envia Jesus a Herodes e Lucas nos conta. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava, havia tempo, vê-lo realizar algum milagre. Mas Jesus não quis responder às perguntas de Herodes, nem fazer demonstrações de poder. Então, Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus. Como membro da corte de Herodes, Joana assume um risco enorme abandonando tudo para seguir Jesus, e as únicas observações de Lucas sobre o pensamento e comportamento de Herodes podem ter sido feitas graças a ela. A elevada posição social de Joana também deixa claro que as mulheres que viajavam com Jesus não foram aceitas apenas para desempenhar tarefas domésticas. Na verdade, Balquerran defende que é um equívoco supor que as mulheres, em Lucas 8, 1-3, recebem dentro da comunidade dos discípulos de Jesus o tipo de papel específico de gênero que as mulheres desempenhavam em uma situação familiar normal. Uma mulher da posição social de Joana teria servos em casa para cozinhar e fazer a limpeza para ela. Note-se, aliás, que as mulheres ricas entre as discípulas de Jesus patrocinavam sua missão. É claro que isso não significa que elas nunca punham a mão na massa. Jesus ensinou aos seguidores repetidas vezes que servir aos outros faz parte do discipulado. Ele chegou a se ajoelhar e lavar os pés deles. Mas o fato de Lucas citar o nome de Joana em particular enfraquece a ideia de que as mulheres haviam sido levadas para fazer as tarefas domésticas para os homens. Como vemos Jesus pelos olhos de Joana? Nós o vemos como aquele que escolhe pessoas da corte de seu inimigo para servir em seu reino. Nós o vemos como aquele para quem toda posição social deve ser sacrificada, todos os amigos de postos elevados deixados para trás, aquele em quem seu dinheiro deve ser gasto, aquele por quem devemos arriscar tudo. A última mulher a quem Lucas menciona pelo nome é chamada simplesmente de Susana. Seu nome não era comum, então ela não precisava receber mais especificações, mas ela devia ser bem conhecida, para Lucas escolhê-la do grupo maior de discípulas. O cuidado de Lucas ao referir-se às suas fontes que atuavam como testemunhas oculares é exemplificado quando ele cita Maria Madalena e Joana, mas não Susana, como testemunhas da ressurreição de Jesus. Em vez disso, Lucas menciona Maria, mãe de Tiago. Provavelmente Susana não estava entre as mulheres que foram ao túmulo de Jesus e o encontraram vazio, mas Lucas a havia consultado sobre episódios anteriores da vida de Jesus.
Assim como Lucas nos cita Maria, Isabel e Ana como testemunhas de Jesus antes de nascer e quando recém-nascido, agora nos cita Maria Madalena, Joana e Susana como testemunhas do ministério de Jesus. Mateus e Marcos também nos contam das mulheres que viajavam com Jesus, mas só depois da crucificação, como Marcos escreve. Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam servido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Mateus também nomeia mulheres individuais entre o grupo que testemunha a crucificação de Jesus e que viajava com ele desde os primeiros dias na Galileia. Muitas mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Tanto Mateus quanto Marcos citam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e José. Escolhem, no entanto, mulheres diferentes como suas terceiras testemunhas oculares. Não se tratava de um erro. Como relata Mateus, muitas das discípulas de Jesus testemunharam sua morte, mas cada autor dos evangelhos menciona as mulheres a cujo testemunho teve acesso em particular. Assim como 3 panegíricos em um funeral enfatizarão lembranças diferentes, também os autores dos evangelhos consultam diversas pessoas que conheceram Jesus pessoalmente a fim de compilar suas narrativas. As mulheres que Lucas menciona em Lucas 8, 1-3, estão entre aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Na vez seguinte em que ele dá nome às mulheres, está relatando uma história exclusiva de seu evangelho em que Jesus confirma especificamente o discipulado feminino. Sentada aos pés de Jesus. Jesus e seus discípulos haviam entrado em uma aldeia e uma mulher chamada Marta recebeu Jesus em sua casa. Marta era o 4º nome mais comum entre mulheres judias daquele tempo e local. A irmã dela se chamava, como você deve ter adivinhado, Maria. A história que Lucas nos conta sobre essas irmãs muitas vezes é usada como um teste bíblico de personalidade. Você é uma pessoa tipo 1, ativa como Marta, ou tipo 2, contemplativa como Maria? Mas essa interpretação não leva em conta o mais importante. A história não diz respeito a 2 tipos de personalidade. Diz respeito a 2 reações a Jesus e a validação dada por Jesus ao discipulado feminino. Tendo convidado Jesus a vir à sua casa, Marta estava ocupada com seus muitos afazeres. A palavra que Lucas usa para os afazeres de Marta vem do mesmo verbo que aquela que ele usou para descrever as mulheres que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos em Lucas 8, versículo 3. Nesse contexto, no entanto, ele está claramente se referindo a deveres domésticos. Então, será que essa história dá sustentação à interpretação de que as seguidoras de Jesus o acompanhavam apenas para cozinhar e limpar? De forma alguma. Enquanto Marta estava ocupada com seus muitos afazeres, Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Sentar-se aos pés de alguém é uma postura de discipulado. O apóstolo Paulo, por exemplo, descreve a si mesmo como tendo sido instruído aos pés de Gamaliel. Como comenta o estudioso do Novo Testamento Darrell Bock, o retrato de uma mulher na posição de discípula, aos pés de Jesus, seria espantoso em uma cultura em que as mulheres não recebiam a educação formal de um rabi. Talvez essa Maria tenha sido incentivada a sentar-se aos pés de Jesus, vendo Maria Madalena, Joana, Susana e as outras mulheres entre os discípulos de Jesus. Como acontece tão frequentemente, quando Jesus permite que pessoas controvertidas se aproximem, ele é criticado por deixar Maria assumir aquele lugar. Nessa história, porém, o desafio não vem dos fariseus, que estão sempre ávidos por encontrar falha em Jesus, nem dos discípulos, homens de Jesus, que muitas vezes o interpretavam mal. Vem de Marta. Marta diz a Jesus: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Em certo sentido, é um pedido razoável. Por que Marta deveria cuidar de todo o trabalho enquanto Maria ficava sentada? Quem Maria pensa que é? Mas Jesus responde com uma reprimenda suave, não a Maria como fora requisitado,
mas a Marta. Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. A repetição que Jesus faz do nome de Marta comunica carinho. A única outra vez que Jesus fala assim com alguém em Lucas é quando ele diz: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por vocês, Simão, para que sua fé não vacile. O lamento de Jesus por Jerusalém apresenta uma mescla semelhante de amor e tristeza. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. A interpretação de Jesus a Marta é sincera. Se ela houvesse falado em português hoje, poderia ter dito: Ah, Marta. O restante da resposta de Jesus se liga tanto às palavras que Marta acaba de proferir, quanto às palavras ditas século antes. O elo imediato é entre o alimento literal e espiritual. Marta está servindo uma refeição a seus convidados, enquanto Maria fez a escolha certa, ou escolheu a boa porção, ou seja, o alimento certo, aprendendo com Jesus. Mas as palavras de Jesus também remontam ao inário hebraico. Em Salmos 16, verso 5, o rei Davi declara: O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Enquanto o Salmo 73, Asaf pergunta: Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é a minha porção para sempre. O salmo mais longo da Bíblia reitera esse ponto. O Senhor é a minha porção. Marta acha que está servindo a Jesus dando-lhe uma refeição, mas Jesus esclarece que é ele que está servindo o verdadeiro alimento, e Maria está certa em sentar à sua mesa. Como vemos Jesus pelos olhos das irmãs no Evangelho de Lucas? Nós o vemos como aquele que acolhe as mulheres e defende seu direito de aprender dele. Nós também o vemos como aquele que nos dá muito mais do que poderíamos esperar dar a ele. Mulheres a quem Jesus amava. Muitas vezes as pessoas se chocam pela minha falta de conhecimento das celebridades. Certa vez confundi Beyoncé com Adele. Outra vez, embora eu tenha vivido na Nova Inglaterra durante anos, uma amiga teve de me explicar que Tom Brady não era, na verdade, um jogador de beisebol. O modo como apresentamos alguém depende se esperamos que nossa plateia saiba quem é a pessoa ou não, e meus amigos aprenderam a não pressupor nada. Mas quando João apresenta Maria e Marta de Betânia, ele o faz de uma forma que pressupõe que seus leitores já tenham ouvido falar delas. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. Na cultura judaica do primeiro século, as mulheres costumavam ser identificadas por seu relacionamento com um parente masculino próximo. Porém, João inverte isso e nos apresenta Lázaro como irmão de Maria e Marta. Ainda mais, João parece sugerir que Maria, provavelmente a mais jovem das irmãs, fosse a mais conhecida, e refere-se a algo que Maria fez como se seus leitores já houvessem ouvido falar naquilo antes. Esse episódio está registrado em Mateus, Marcos e no capítulo seguinte de João. Iremos examiná-lo brevemente, mas aqui no início de João 11, vemos essas irmãs enviando uma mensagem de socorro a Jesus. Senhor, seu amigo querido está muito doente. Essa mensagem é reveladora. Maria e Marta não se referem ao irmão como Lázaro, mas como seu amigo querido. João se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Mas esse versículo destaca que ele não é o único a ser amado por Jesus. E antes que concluamos que Jesus amava mais a seus discípulos homens, João enfatiza o amor de Jesus pelas irmãs. Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. A palavra grega que João usa aqui é agapau, a mesma palavra que Jesus usa para descrever o amor do Pai por ele. Jesus ama esses irmãos de modo mais profundo. Esse amor torna chocante a reação de Jesus à mensagem de Maria e Marta. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava.
Se olharmos pelos olhos de Maria e Marta neste momento, veremos Jesus como aquele que tem o poder de curar seu irmão, mas que escolhe não vir quando elas chamam. Os dias passam e Jesus não aparece. Talvez as irmãs tenham pensado que ele não estava vindo porque correria perigo. Betânia ficava a apenas 3 quilômetros de Jerusalém, e quando Jesus finalmente propôs a seus discípulos que voltassem ao sul, os discípulos responderam: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Mas a decisão de Jesus de não ir quando recebeu a mensagem de Maria e Marta não teve nada a ver com o risco para sua vida. Na verdade, ele adiou a ida para que Deus fosse glorificado, e assim os discípulos pudessem crer. Quando Jesus finalmente chega a Betânia, Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. Marta fica sabendo que ele chegou e vai encontrá-lo. Maria, contudo, permanece em casa. Marta diz a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Essas palavras proclamam uma fé extraordinária. Lázaro está morto e enterrado. Porém, mesmo agora, ela sabe que o Senhor pode curá-lo. A essa altura, poderíamos esperar que Jesus fosse com ela diretamente à sepultura de Lázaro. Em vez disso, ele aproveita para ensinar a essa mulher em lágrimas a quem ele ama. Seu irmão vai ressuscitar. Muitos judeus do primeiro século acreditavam que, no dia do juízo final, Deus os ressuscitaria dos mortos. Então Marta responde: Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem, no último dia. Mas a ressurreição no final dos tempos não é o que Marta está desejando. Ela havia enviado mensagem a Jesus para que ele pudesse curar Lázaro. Agora ela quer que o Senhor o traga de volta à vida. Jesus responde com algumas das palavras mais espantosas de toda a Bíblia: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Este é um dos vários momentos nos evangelhos em que a ideia de que Jesus é apenas um bom mestre é destroçada como um pedaço de porcelana barata. Bons mestres não alegam ser a ressurreição e a vida, a própria fonte da vida, aquele sem o qual a vida é morte e com quem até a morte é vida. Mas isso é o que Jesus alega. Neste momento com Marta, Jesus alega que a fé nele pode vencer a própria morte. A confiança de Marta em Jesus não é apenas um meio para um fim, para trazer o irmão de volta à vida. É a fonte de sua própria vida também. Judia fiel como é Marta, ela sem dúvida ouve nas palavras de Jesus um eco das palavras que Deus dirigiu a Moisés muitos séculos antes. Deus chamou Moisés para voltar ao Egito e libertar o povo de Deus. Quando Moisés lhe perguntou qual era o seu nome, o Senhor replicou: Eu sou o que sou. E acrescentou: Diga ao povo de Israel: Eu sou me enviou a vocês. No Evangelho de João, Jesus evoca esse nome sagrado de Deus diversas vezes. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo. Eu sou a luz do mundo. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Quase todas as declarações iniciadas por Eu sou de Jesus são feitas diante de grupos. Eu sou a ressurreição e a vida é uma de apenas 2 exceções. Como veremos no capítulo 3, a outra declaração iniciada por Eu sou, feita diante de um indivíduo, é também dita a uma mulher. Marta antes ficou ressentida com Maria por se sentar aos pés de Jesus com os outros discípulos. Agora, em um espantoso ato de graça, Jesus dirige algumas das suas palavras mais transformadoras do mundo a ela apenas. Antes de ir para Betânia, Jesus contou a seus discípulos que ficava feliz por eles pelo fato de que Lázaro havia morrido, pois assim eles poderiam crer. Porém, neste momento, ele pergunta a uma discípula sobre sua estrondosa alegação: Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em momentos de dificuldade, muitas vezes murmurei a declaração de Jesus e me fiz essa pergunta. Alguns anos atrás, em um período de intenso turbilhão em meus relacionamentos, quando senti o chão psicológico ceder embaixo dos meus pés,
Fiquei em meu quarto me apoiando na penteadeira e pratiquei: Eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Pois veja, se isso for verdade, nada que possa acontecer em minha vida neste mundo poderá me tirar a vida eterna. E se for mentira, nada em minha vida neste mundo importará de qualquer forma. Ou tudo termina na morte, ou Jesus é a ressurreição e a vida. Como vemos Jesus pelos olhos de Marta neste momento? Nós o vemos como aquele que pode trazer a vida de volta a seu irmão como ela deseja, mas também como aquele que é, ele mesmo, a ressurreição e a vida. Assim como Deus se revelou a Moisés como aquele que simplesmente é, de igual modo, Jesus se revela a Marta como aquele que encarna a vida em si mesmo. Confiar em Jesus é viver. Não é que Jesus não seja um bom mestre. Quando Marta vai chamar Maria, ela diz: O mestre está aqui e quer ver você. Jesus é um bom mestre tão certamente quanto o sol é uma fonte de luz, mas ele não é apenas isso. Assim como nosso planeta gira em torno do sol, nós devemos orientar nossa vida em torno do Filho de Deus, o Cristo, que veio ao mundo para nos chamar da morte para a vida. Jesus chora. Seria fácil concluir das palavras de Jesus que deveríamos desistir deste mundo e simplesmente parar de nos importar. Se Jesus é a ressurreição e a vida, vamos nos afastar de tudo que nos machuca e nos desligar do sofrimento. Se, como ensina o budismo, a raiz do sofrimento é o apego, talvez possamos arrancar a raiz e nos livrar do dente apodrecido da dor. Mas João não nos deixa fazer essa inferência. Quando Maria é informada de que o mestre está chamando por ela, ergue-se rapidamente e vai até ele. Jesus ainda não havia entrado no povoado. Marta, ansiosa, o havia encontrado no caminho. Quando Maria chega, ela cai aos pés dele e repete as palavras da irmã: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como Jesus responde a essas palavras de lamentação? Quando Jesus vê Maria chorando e os outros judeus que haviam vindo com ela chorando também, ele sente profunda indignação e grande angústia. Pergunta onde o corpo de Lázaro foi colocado e então chora. Como vemos Jesus pelos olhos vermelhos de Maria neste momento? Nós o vemos como aquele que poderia ter salvado o irmão dela, mas que em vez disso o deixou morrer, e também como aquele que chora com ela em sua aflição. Alguns dos que observavam a cena viram as lágrimas no rosto de Jesus e disseram: Vejam como ele o amava. Mas outros tinham uma pergunta racional: Este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? A resposta a essa pergunta é sim, e Maria sabe disso. Mas longe de ser insensível à dor de Maria, Jesus a compartilha. Se você já é cristão há algum tempo, imagino que consiga se lembrar de vezes em que clamou a Deus por ajuda e se sentiu como se não tivesse recebido resposta. Você orou pela cura e ela não veio. Pediu que Jesus intercedesse e se sentiu sozinho. Mas quando finalmente Jesus vem a Maria, ele derrama lágrimas com ela. Ele não havia ficado longe porque não se importasse. Havia ficado longe porque se importava. O melhor que ele poderia dar àquelas irmãs, a quem ele amava profundamente, era não responder de imediato às suas orações, mas sim revelar a si mesmo. Quando Jesus vai ao túmulo de Lázaro, ele fica extremamente comovido de novo e pede que afastem a pedra que cobria a entrada do túmulo. Marta proclama a verdade desagradável: Senhor, ele está morto há 4 dias. O mau cheiro será terrível. Lázaro está morto, enterrado e apodrecendo no túmulo. Jesus, porém, diz: Eu não lhe disse que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então eles afastam a pedra. Jesus ora, para o bem daqueles que estavam assistindo ao desenrolar da cena, e então exclama: Lázaro, venha para fora. E assim João escreve: O morto saiu com as mãos e pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Como vemos Jesus pelos olhos de Maria e Marta quando elas observam o irmão sair do túmulo? Nós o vemos como aquele que chora conosco em nossa aflição, mas também como aquele que pode chamar um homem morto de volta à vida. O poder de Jesus de ressuscitar Lázaro dá apoio à espantosa alegação de Jesus a Marta de que ele é verdadeiramente a ressurreição e a vida.
Muitos dos judeus que testemunharam isso creram em Jesus também, mas alguns foram aos fariseus e contaram-lhes o que ele havia feito. Isso desencadeou uma reunião dos principais sacerdotes e fariseus para tramar a morte de Jesus. Entretanto, em vez de essa ser uma sucessão de eventos desastrosa, é simplesmente o passo seguinte no plano de Jesus. Aquele que é a ressurreição e a vida veio para morrer. Ungido para o enterro. Como vimos antes, quando João apresenta Maria e Marta, ele escreve: Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e o enxugou com os seus cabelos. Fica claro que se trata de um episódio bem conhecido, mas a versão de João da história é notavelmente diferente da de Mateus e de Marcos. Marcos narra, assim, a primeira parte da história. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. A exemplo de Marcos e Mateus, João situa a cena em Betânia, mas enquanto Marcos e Mateus citam o nome do anfitrião como Simão o leproso, João não menciona o anfitrião. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta o servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Diferente de Mateus e Marcos, que mantêm o anonimato dela, João identifica a mulher que ungiu Jesus como Maria de Betânia. Em vez de dizer que ela derramou óleo sobre a cabeça dele, João diz que ela ungiu os pés de Jesus. Examinar as diferenças entre esses relatos nos ajudará a entender como os autores dos evangelhos selecionaram e organizaram o seu material, como cineastas diferentes fazendo cada um uma edição de autor característica. Primeiro, o fato de que Maria, Marta e Lázaro estão todos presentes na versão de João, e até a sempre ativa Marta está servindo, não necessariamente significa que eles são os anfitriões do jantar. Na verdade, o fato de Lázaro estar entre aqueles reclinados à mesa com Jesus sugere que ele não seja o dono da casa. O anfitrião, que Marcos chama de Simão o leproso, provavelmente experimentou o poder de cura de Jesus, pois alguém que tivesse lepra naquele momento não poderia ser anfitrião de um jantar. É de presumir que vários discípulos de Betânia tivessem se unido para receber o Senhor. Mas como deveríamos entender o fato de que Marcos e Mateus dizem que a mulher que ungiu a cabeça de Jesus, enquanto João diz que ela lhe ungiu os pés? Mais uma vez, isso não é necessariamente uma contradição. Na versão de Marcos, Jesus diz que ela ungiu meu corpo, implicando que ela não tivesse ungido apenas a cabeça. Mas, enquanto Marcos e Mateus voltam nossa atenção para a unção da cabeça de Jesus, que evoca a unção de reis no Antigo Testamento, João ressalta a humilde devoção de Maria ao ungir os pés de Jesus e enxugá-lo com os cabelos. Em todos os 3 relatos dos evangelhos, a mulher é criticada por suas ações e Jesus a defende firmemente. Marcos escreve: Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: Deixem-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado, e dela se lembrarão. A extravagância da defesa feita por Jesus está no mesmo nível da extravagância das ações de Maria. Ele diz que ela fez algo bom e profetiza que, onde quer que o evangelho seja anunciado pelo mundo, a história será lembrada. Porém, em vez de receber a unção da cabeça como reconhecimento de sua realeza, Jesus a considera uma unção para o enterro. Jesus está destinado à morte.
Ele sabe que o caminho para seu reino passa pela cruz. O Evangelho de João não só identifica a mulher que ungiu Jesus como Maria de Betânia, como também identifica o seu crítico. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: Este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: Deixe-a em paz. Ela fez isto como preparação para meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. A fiel devoção de Maria de Betânia a Jesus é incisivamente contrastada com a traição de Judas. Enquanto Maria gasta seu dinheiro cobrindo Jesus de amor, Judas rouba do ministério de Jesus. Dinheiro provavelmente fornecido por discípulos como Joana, e depois recebe dinheiro dos inimigos de Jesus para traí-lo. Maria de Betânia é a discípula que Judas Iscariotes deveria ter sido. No relato de Marcos, embora nem Maria nem Judas sejam citados pelo nome, o contraste entre Judas e a mulher também é evidenciado. Marcos insere frequentemente uma história entre duas partes de outra para enfatizar uma conexão, e o relato de Marcos da mulher que ungiu Jesus fica encaixado entre a traição de Jesus por Judas. Os principais sacerdotes e mestres da lei procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo, e a proposta de Judas de entregar Jesus em troca de dinheiro. Como Jesus previu, Maria de Betânia é lembrada até hoje pelo que fez, Judas também. De fato, embora João forneça um resumo mais curto da resposta de Jesus, selecionando trechos diferentes do que ele falou, a citação de João do nome de Maria neste momento cumpre a profecia que Marcos registrou sobre ela ser sempre lembrada por suas ações. Como vemos Jesus pelos olhos de Maria de Betânia? Nós o vemos como aquele que merece todo o seu amor extravagante, aquele em quem nada pode ser considerado um desperdício. Nós o vemos como aquele que, mais uma vez, a defende das críticas. Nós o vemos como aquele que vê a beleza de suas ações e que valida seu amor honrando-o. Maria sentou-se aos pés de Jesus na primeira vez que ele foi à casa de Marta em Betânia. Ela caiu a seus pés e chorou quando ele veio após a morte de Lázaro. Agora ela despeja seu perfume nos pés dele e o enxuga com os seus cabelos. Maria de Betânia conhece o seu lugar, aos pés de Jesus, onde deve estar uma discípula. Diferentemente de Maria de Madalena, Joana, Susana e muitas outras mulheres, Maria e Marta de Betânia não viajavam com Jesus, mas estavam, não obstante, entre seus seguidores mais próximos. Nessas irmãs, vemos duas mulheres a quem Jesus amava. Uma recebeu sua eterna aprovação, a outra recebeu algumas das palavras mais surpreendentes que ele jamais pronunciou. Se Jesus teve discípulas? Sim, ele teve, sem dúvida alguma, e 2000 anos depois, em todos os locais onde os evangelhos são lidos em todo o mundo, suas histórias são contadas.